Algumas pessoas só percebem o valor de um amor quando ele está indo embora. E às vezes esse arrependimento chega tarde demais, quando não há mais volta. Quando o coração que antes suplicava por atenção, agora suplica apenas por paz. Hoje você vai conhecer a história de Ji-hoon, um CEO milionário coreano que tinha o mundo aos seus pés, menos o próprio coração. Um homem acostumado a controlar tudo, inclusive a mulher que dizia amar. Para ele, amor era conveniência. Era ter alguém sempre disponível, sempre gentil, sempre pronta para cuidar da casa, da imagem dele, da vida dele. Ele não via que, por trás daquela doçura silenciosa, havia uma mulher sufocada pela ausência de afeto. Eun-ji era essa mulher. Uma noiva dedicada que aguentava calada os desprezos do homem que amava, acreditando que, com o tempo, ele poderia mudar. Mas o tempo passou, e ao invés de flores, ela recebeu indiferença. Em vez de abraços, ordens. E quando o teste de gravidez deu positivo, ela teve certeza de algo que sempre evitou encarar. Aquele não era um lugar para criar uma criança, muito menos dois. Na Coreia, ser mãe solteira ainda é um fardo pesado demais. O julgamento social é impiedoso, as oportunidades somem, e o preconceito invade até os lares mais modernos. Eun-ji sabia disso. E antes que o mundo condenasse seus filhos antes mesmo de nascerem, ela fez o que poucas mulheres teriam coragem de fazer. Empacotou a mala, guardou sua dor e partiu. Mas o que ela não esperava era que Ji-hoon, o homem frio e arrogante que nunca demonstrava emoção, fosse correr atrás dela, que ele aparecesse no aeroporto, ofegante, desesperado, como se tivesse levado um tiro no peito. O que fez aquele homem mudar? O que há por trás de um coração que finge não se importar? E o mais importante, quando o orgulho é o único idioma que o casal fala, o amor consegue sobreviver? Prepare-se. Essa não é apenas uma história de romance ou de arrependimento. É uma história sobre timing, sobre o peso das decisões mal calculadas e das palavras que deixamos de dizer. Uma história sobre como, às vezes, o amor só aparece quando a mala já está fechada. Seul, Coreia do Sul. O céu estava encoberto por nuvens pesadas naquela tarde de primavera, mas dentro da cobertura luxuosa no coração de Gangnam, o clima era outro. Silencioso, distante, frio. Ji-hoon, CEO de uma das maiores empresas de tecnologia da Ásia, observava a cidade da enorme parede de vidro do seu apartamento, como sempre fazia. Tudo parecia no lugar. O relógio de grife em seu pulso marcava as 17 horas. O terno, impecável. O celular, vibrando com números e gráficos. A casa limpa, com cheiro de café fresco, vindo da cozinha. E ali, entre panelas e silêncio, estava Eun-ji. Ela havia feito de tudo para ser a mulher perfeita, ao menos a mulher perfeita para ele. Acordava antes dele, fazia o café do jeito que ele gostava, preparava sua roupa, coordenava seus compromissos sociais e ainda conseguia manter um sorriso mesmo quando ele esquecia datas importantes ou chegava tarde, cheirando a bebida e a indiferença. Para o mundo, Ji-hoon era um gênio. Inteligente, sofisticado, um líder nato. Mas dentro de casa ele era um enigma. Um homem que trocava palavras doces por silêncio, presentes por ausências e promessas por cobranças. Ele não batia, não gritava. Mas o desprezo, esse era diário. Uma forma de violência sutil, mas profundamente destrutiva. Eun-ji, com seus olhos grandes e calmos, tentava todos os dias acreditar que aquilo era temporário, que ele estava apenas cansado, que o amor se escondia sob a rigidez. Mas os meses passaram, e tudo que ela recebia era o eco de suas próprias tentativas. Ji-hoon não perguntava se ela estava bem, não reparava nos penteados novos, nem lembrava do que ela mais gostava de comer.
Aos olhos dele, ela era apenas parte do ambiente, como o sofá caro, os talheres de prata ou o carro importado na garagem. Ele a tinha, e por isso, não precisava mais conquistá-la. Mas tudo começou a mudar em uma manhã específica. Ela sentiu algo estranho. Um enjoo leve, que foi ficando mais intenso, atraso no ciclo, desconfiança, e então o teste. Grávida. Não de um, mas de dois. Dois corações batendo dentro dela. Gêmeos. Por alguns segundos ela ficou em choque, em outros, chorou. Mas depois veio a paz. Não a paz de quem está feliz, mas a paz de quem entende que precisa tomar uma decisão que mudará tudo. Aquela casa, que já parecia pequena demais para o amor, agora parecia apertada demais, até para respirar. Ji-hoon chegou em casa tarde naquela noite. Não notou os olhos dela vermelhos, nem o prato que esfriou sobre a mesa. Ele apenas retirou o paletó e foi direto para o quarto. Ji-hoon. Ela tentou dizer algo, mas foi interrompida pelo barulho do chuveiro sendo ligado. Ele não perguntou como foi o dia dela, nem notou o envelope com o teste de gravidez sobre a mesa. Ela entendeu tudo. Ele não mudaria. E seus filhos não mereciam crescer implorando por migalhas de atenção como ela fazia. Na cultura sul-coreana, a aparência é tudo. A honra da família, o nome, o status. Casamentos são mais contratos sociais do que encontros de almas. Um CEO como Ji-hoon não se casaria por amor, mas por conveniência, por imagem, por poder. Para ele, estar com Eun-ji era útil. Ela era bonita, discreta, educada, não fazia perguntas, não o confrontava, e acima de tudo sabia seu lugar. Mas ela estava prestes a quebrar esse padrão. Eun-ji começou a pesquisar países onde mães solteiras tinham apoio. Leu artigos sobre o Canadá, Austrália, Europa. Procurou comunidades coreanas fora do país. Encontrou um pequeno grupo de apoio em Toronto, onde algumas mulheres sul-coreanas contavam suas histórias de fuga. Histórias que pareciam absurdas, mas que agora faziam todo o sentido. Ela começou a planejar. Vendia discretamente suas joias, que tinha guardado desde o noivado. Abriu uma conta bancária separada. Guardava o dinheiro com medo, mas também com esperança. Ela não queria fugir. Ela queria libertar os filhos de uma prisão antes mesmo deles nascerem. Enquanto isso, Ji-hoon continuava sua rotina sem qualquer alteração. Viajava a negócios, postava fotos com legendas em inglês que fingiam uma vida perfeita. Dizia nas entrevistas que estava noivo da mulher dos sonhos, mas não sabia o nome da médica dela. Não sabia quantos meses faltavam para o parto. Não sabia sequer que havia vida crescendo dentro da mulher que dormia ao seu lado. Foi numa terça-feira que ela tomou a decisão final. Recebeu a confirmação da passagem comprada para Toronto. Levantou cedo, arrumou tudo com cuidado. Deixou a casa como sempre fazia, em ordem. Colocou um envelope com uma carta sobre a mesa. Dentro, os exames. Uma foto do ultrassom. E um bilhete. Você nunca me notou. Talvez por isso nunca tenha entendido que o amor precisa ser cultivado. Agora, estou indo embora não porque não te amo, mas porque meus filhos merecem um pai que saiba o que é amor. E eu, um lugar onde não precise mendigar atenção para existir. Ela fechou a mala, respirou fundo e partiu. Mas o destino às vezes tem sua própria forma de corrigir o orgulho dos homens. Porque, ao chegar em casa naquela noite, Ji-hoon notou o silêncio. E pela primeira vez em anos, ele teve medo. Ji-hoon pegou a carta com as mãos trêmulas. Leu uma vez, duas. O mundo ao redor perdeu o som, a vida, o brilho, o homem que sempre teve tudo nas mãos. Agora não sabia como impedir que o que realmente importava escapasse pelos dedos. Mas será que ainda havia tempo para mudar o final dessa história? O ruído do papel sendo rasgado em suas mãos foi a única coisa que Ji-hoon ouviu durante um bom tempo. A carta de Eun-ji estava ali, diante dele, mas ele não queria aceitar, não podia aceitar.
A mulher que há anos esteve ao seu lado, a mulher que ele pensava que nunca partiria, agora havia ido embora, e pior, sem dizer uma palavra até o último instante. No chão, ao lado da poltrona de couro que ele tanto gostava, estavam os exames de gravidez, o ultrassom. Duas pequenas figuras lado a lado, dois corações pulsando que ele nunca teve coragem de imaginar. O CEO milionário, que comandava reuniões com dezenas de executivos e dava ordens a milhares de funcionários, agora tremia. Suas mãos, que nunca hesitavam em assinar contratos de milhões, estavam suadas. Seus olhos, que sempre desprezavam lágrimas, estavam marejados. Ele não se lembrava da última vez que havia chorado. Talvez no enterro da mãe, há mais de 20 anos. Mas agora, ele chorava, em silêncio. Como uma criança que percebe tarde demais que os brinquedos mais valiosos da vida não se compram. Ji-hun começou a andar de um lado para o outro no apartamento. Como ela teve coragem de partir? Como ela ousou? Ele pensava com raiva, mas logo vinha a culpa. Quantas vezes ele a ignorou quando ela tentou conversar? Quantas noites ela dormiu virada para o outro lado, em silêncio, esperando um toque, uma palavra? E ele, o que fazia? Trabalhava, reclamava, dava presentes caros, mas nunca deu sua presença. No mundo dele, amor era sinônimo de posse. Se ela estava ali, era porque o amava. Se não reclamava, era porque estava tudo bem. Se cuidava da casa, era porque gostava. Mas agora, ele percebia. Ela fazia tudo apesar da dor, não por ausência dela. E pior, ela estava grávida. Grávida de seus filhos. 2. A Coreia do Sul é um país onde mães solteiras enfrentam olhares duros e julgamentos impiedosos. A sociedade valoriza a imagem da família perfeita, a estrutura patriarcal, a boa aparência. Ji-hun sabia disso, e talvez lá no fundo fosse exatamente por isso que ele nunca pensou que ela ousaria ir embora. Afinal, quem abandonaria um noivo poderoso, milionário, com status e prestígio? Alguém que decidiu amar os próprios filhos mais do que ao próprio medo. Eun-ji não fugiu porque queria. Fugiu porque foi empurrada ao silêncio. Não foi o abandono de Ji-hun em um único momento que a feriu. Foi o acúmulo, o tempo, os dias seguidos em que ela servia o jantar e comia sozinha. As festas onde era apenas a acompanhante. Os almoços de família onde ele a deixava sozinha com os olhares inquisidores. Às vezes que ele falava com ela como se fosse apenas uma funcionária. A maior traição que Ji-hun cometeu não foi com outra mulher, mas com a própria mulher ao seu lado. Ele traiu a confiança que ela depositou nele. Traiu os sonhos que ela projetava para os dois. Traiu o futuro dos filhos que ela agora carregava. E agora ele estava sozinho. Sozinho com seus lucros, seus relógios caros, seu apartamento de 3 andares e o eco dos próprios erros. No dia seguinte, Ji-hun não foi à empresa. Desligou o telefone, trancou-se em casa, passou horas revendo as mensagens antigas entre os dois. Leu cada bom dia, cada "já estou preparando seu café". Viu os emojis de coração, os lembretes carinhosos, as tentativas dela de arrancar um sorriso e sua frieza em resposta. Uma mensagem o atingiu como uma flecha. Você está tão distante ultimamente, às vezes me sinto invisível. Ele não respondeu na época, apenas visualizou. Agora, aquilo o corroía por dentro. Ela tentou, mas ele não quis enxergar. Como era possível que alguém tão poderoso fosse tão fraco quando se tratava de sentimentos? Talvez porque nunca foi ensinado a amar. Talvez porque o pai, empresário implacável, lhe ensinou desde cedo que emoções são fraqueza, que amor é ilusão, que foco é o que separa os vencedores dos homens comuns. Mas ele agora percebia que o foco excessivo nos negócios o tornou um fracasso na vida real. Ji-hun correu para o aeroporto. Pediu ao motorista que dirigisse o mais rápido possível.
Chegando lá, perguntou pelos voos internacionais. Tinha esperança de encontrá-la, de pedir desculpas, de implorar. Mas era tarde. O voo para Toronto havia partido há 4 horas. Eun-ji já não estava mais no país. Ele sentou-se em um banco do saguão, cercado por desconhecidos e barulhos que pouco importavam. Passou as mãos no rosto pela primeira vez em anos sem terno, sem disfarce, sem escudo. Agora ele era apenas um homem que amava demais, tarde demais. Os dias que se seguiram foram os mais silenciosos da vida de Ji-hun. Não havia reuniões, nem telefonemas, nem ordens dadas. Apenas silêncio. Um silêncio incômodo. Um silêncio que grita. A casa estava limpa, organizada, mas sem alma. Era como viver dentro de um hotel de luxo, onde o quarto havia sido desocupado por quem importava. No fundo da gaveta dela, ele encontrou algo que mudou tudo. Um pequeno diário. Ele hesitou antes de abrir, mas algo o empurrou. Precisava ouvir a voz dela, mesmo que em silêncio. Hoje senti os bebês mexerem pela primeira vez. Queria contar a ele, mas ele chegou tarde, como sempre. Fingi que dormia. Doeu tanto sorrir sozinha. Ele apertou o diário contra o peito. Chorou. De novo. Como uma criança que percebe, tarde demais, que perdeu o único abraço que curava. E então, algo dentro dele mudou. Não podia mais viver com o arrependimento. Não podia permitir que seus filhos crescessem sem conhecer o pai. Ou pior, acreditando que ele os abandonou. Ele iria atrás dela, mesmo que precisasse atravessar o mundo. Ji-hun não sabia exatamente onde Eun-ji estava. Sabia apenas que o destino era o Canadá. Toronto. Contratou um investigador privado, pagou quantias absurdas, cancelou reuniões, suspendeu projetos. Pela primeira vez, sua empresa deixou de ser prioridade. O empresário frio, calculista, metódico, agora era um homem em busca de algo que o dinheiro nunca pôde comprar: redenção. Enquanto arrumava suas malas, pegou o presente que havia comprado para ela meses antes. Um colar delicado com 2 pingentes em formato de coração entrelaçado. Nunca entregou. Ficou guardado em uma caixa que ele deixou esquecida no fundo do closet. Agora, aquele colar parecia ter um novo significado. Era uma promessa silenciosa. Se eu te encontrar, serei outro homem. No avião, Ji-hun teve horas para pensar. Lembrou da infância solitária, do pai rígido, das cobranças, do medo de parecer fraco. Lembrou do momento em que conheceu Eun-ji. Ela era simples, cheia de vida, e parecia nunca se intimidar com ele. Era diferente. A única que ria das suas piadas sem graça e o olhava como um homem. E não como um título. Mas ele a transformou em sombra. E agora, a sombra dele o perseguia do outro lado do mundo. Ao chegar em Toronto, Ji-hun se viu pequeno. Era apenas mais um homem em meio à multidão. Um rosto oriental entre rostos ocidentais, um estrangeiro, um forasteiro. Pela primeira vez na vida, ele teve que pedir ajuda, se perder, perguntar. Foi até comunidades coreanas da cidade. Visitou igrejas, clínicas de gestação, hospitais, batia de porta em porta, mostrava a foto de Eun-ji. Ninguém reconhecia, mas ele continuava. Todos os dias, um novo bairro, uma nova esperança. Na terceira semana, em um pequeno café coreano gerido por imigrantes, uma garçonete o reconheceu. Você é Ji-hun, o noivo dela? Ele gelou. Ela explicou que Eun-ji havia aparecido algumas vezes ali. Estava vivendo com uma prima em Mississauga, região vizinha a Toronto. Era a primeira pista concreta. Naquela noite, Ji-hun foi ao local indicado. E lá, do outro lado da rua, ele a viu. Ela estava saindo do mercado com sacolas, sozinha, o ventre visivelmente maior. Caminhava devagar, cansada. Mas serena. Seu coração disparou. Por um segundo quis correr até ela, chamá-la, abraçá-la, mas hesitou. Que direito ele tinha?
Ela parecia bem, livre, respirando, leve. E ele era o peso que a fez fugir. Voltou para o hotel sem dizer nada. Chorou mais uma vez. E naquela madrugada escreveu uma carta. Eun-gi, não vim te buscar de volta. Não ainda. Vim te encontrar. Ou melhor, encontrar a mim mesmo. Eu precisei ver o quanto você brilha sozinha para perceber que fui eu quem escureceu a nossa vida. A verdade é que nunca fui ensinado a amar. Cresci aprendendo que afeto é fraqueza, que cuidado é perda de tempo. Mas você me mostrou sem palavras que o amor é o que dá sentido a tudo. Eu vi você hoje. Está linda, mais do que nunca. E não me aproximei, porque achei que talvez você estivesse melhor sem mim. Mas, se um dia ainda houver espaço no seu coração para uma nova versão de mim, não um CEO, não um homem de negócios, mas um homem quebrado que quer aprender a reconstruir, estarei esperando. Por você, por nós, por nossos filhos, porque agora eu sei. Não é a bagagem que pesa, é o que perdemos quando ela vai embora. Com amor, Ji-hun. Ele deixou a carta com a garçonete do café. Pediu que entregasse pessoalmente e voltou para o hotel. Esperaria, sem expectativas, sem exigências, apenas com fé. O que Eun-gi fará ao ler a carta? Ela já havia sofrido demais para acreditar em promessas, mas será que o coração dela ainda guardava o eco de um amor que jamais foi dito em voz alta? E o que acontece quando dois mundos, agora distantes, começam a se mover lentamente, um em direção ao outro, guiados não pela pressa, mas pelo arrependimento e pela esperança? Toronto, Canadá. Era madrugada quando Eun-gi chegou em casa depois de um dia exaustivo na cafeteria. Estava de 8 meses. Os gêmeos não lhe davam trégua. Chutavam, mexiam, acordavam-na à noite como se dançassem em seu ventre. Havia dias em que tudo o que ela queria era um abraço. Mas o frio da cidade canadense parecia intensificar o silêncio que sentia por dentro. Ao chegar, sua prima Min-ji, com expressão curiosa, lhe estendeu um envelope. Um homem coreano deixou isso no café. Pediu para que te entregassem pessoalmente. Eu acho que era o Ji-hun. O tempo parou. Eun-gi encarou o envelope como se fosse uma granada prestes a explodir. Sua mão tremia. O coração disparou, mas também doeu. Ele está aqui? Perguntou com a voz quase falhando. Está. Eun-gi não soube o que dizer, não soube o que pensar. Parte dela queria gritar, outra parte queria correr até ele. Ela foi para o quarto, sentou-se na cama, abriu o envelope e chorou. Não por tristeza, mas porque, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que ele a enxergava. Na Coreia do Sul, ser mãe solteira ainda carrega um estigma pesado. Mulheres nessa condição enfrentam rejeição familiar, barreiras de emprego, olhares de desprezo, exclusão de círculos sociais. Eun-gi sabia disso. Cresceu ouvindo histórias de mulheres que foram expulsas de casa, que perderam o emprego ou que simplesmente desapareceram da vida pública depois que engravidaram fora do casamento. Por isso, ela foi embora. Por isso, ela escolheu o exílio. Mas viver no exílio, mesmo que voluntário, é uma dor que se paga diariamente. Ela trabalhou limpando banheiros em um prédio comercial. Depois conseguiu o emprego na cafeteria. Mandava dinheiro para sua mãe em Daegu. E à noite, colocava as mãos sobre a barriga e dizia aos gêmeos: a mamãe não tem muito, mas tem coragem e amor, o suficiente para nós três. Depois de ler a carta, Eun-gi passou dias dividida entre dois sentimentos: a lembrança da dor, dos olhares frios, do silêncio dele, do desprezo disfarçado de indiferença, o desejo do amor, de ver seus filhos crescendo com o pai, de acreditar que Ji-hun poderia ter mudado. Mas e se fosse mentira? E se ele tivesse escrito aquilo só por impulso? E se, uma vez que ela aceitasse de volta,
tudo recomeçasse, os comandos, as ausências, o orgulho. Ela foi até a cafeteria. Queria saber se o homem ainda estava por perto. Lá, encontrou a garçonete que lhe deu mais detalhes. Ele vinha aqui todos os dias. Sentava no mesmo lugar, pedia chá de jasmim, sempre em silêncio. Parecia triste, mas nunca forçou nada. Ele só esperava. A imagem de Ji-hun esperando em silêncio, em um país desconhecido, mexeu com algo dentro dela. Ela lembrava bem como ele detestava esperar. Como odiava chá. Como tinha alergia a jasmim. E foi aí que ela entendeu. Ele estava tentando mudar. Eun-ji foi até o hotel indicado pela garçonete. Um hotel modesto, nada como os que Ji-hun costumava frequentar. Subiu as escadas com dificuldade. Bateu na porta do quarto. Ji-hun abriu. Ela estava ali, os olhos marejados, o ventre enorme, cansada, mas forte. "Você veio", ele sussurrou. Ela ficou em silêncio por um momento. Então disse: "Eu li a carta." Ji-hun apenas a olhou. Queria dizer tantas coisas, mas não disse nada. Eun-ji continuou: "Você realmente mudou?" Ele respirou fundo. "Não sei se já mudei o suficiente, mas estou mudando. E quero continuar mudando. Por você. Por eles." Ela olhou para ele por longos segundos. Depois entrou no quarto. Sentou-se na cadeira. "Eu não quero um pai ausente, nem um homem arrogante. Não quero voltar a ser invisível dentro da minha própria casa. Se for para voltarmos, será para reconstruir, juntos, ou não será." Ji-hun se ajoelhou. "Eu aceito todas as condições. E se eu errar de novo, me cobre, me corrija, me deixe saber, porque eu quero aprender a ser homem, pai, companheiro." Eun-ji segurou a mão dele. E ali, naquele quarto modesto, nasceu um novo capítulo. Eles decidiram morar no Canadá por mais um tempo. Ji-hun alugou um apartamento simples, se matriculou em um curso de paternidade. Começou a trabalhar remotamente, diminuindo as horas de dedicação à empresa. Aprendeu a fazer sopa de algas para gestantes. Aprendeu a trocar fraldas, a acordar de madrugada, a preparar chás que antes desprezava. Mas, acima de tudo, aprendeu a ouvir. A cultura coreana ainda estava dentro deles, o senso de dever, honra, sacrifício. Mas agora, misturada com os ares de uma nova terra, nascia uma nova forma de viver, onde o amor vinha antes do orgulho e o cuidado antes da reputação. Mas será que toda essa transformação será suficiente quando os pais de Ji-hun vierem visitar e descobrirem que o filho agora vive em um bairro simples, em um apartamento comum, com uma mulher que abandonou o casamento? Como o passado se reconcilia com o presente? E o que acontece quando precisamos provar nosso amor não apenas com palavras, mas com sacrifícios reais? 2 meses depois do reencontro, os gêmeos nasceram. Uma menina e um menino, Yumin e Jia. Pequenos, frágeis, mas com a força de um amor que tinha sido rasgado, costurado e agora renascia com o toque da vida. O parto foi difícil. Complicações no último momento fizeram com que Eun-ji precisasse de uma cesariana de emergência. Ji-hun segurou sua mão durante o processo, pálido, com medo, não da cirurgia, mas de perdê-la. E ali, naquele centro cirúrgico, ele viu a fragilidade da vida e a preciosidade da mulher que havia quase perdido por orgulho. Uma semana depois do nascimento, enquanto Eun-ji descansava no sofá, com Ji-ah dormindo no colo, Ji-hun recebeu uma mensagem no celular. Ele ficou imóvel. O rosto perdeu a cor. Eun-ji notou. "O que foi?" ela perguntou. "Meus pais." Ele respirou fundo. "Eles estão aqui, no Canadá." O coração de Eun-ji acelerou. Era como se o passado tivesse voado de primeira classe até a porta deles. Os pais de Ji-hun eram figuras de respeito.
Seu pai era presidente de um conglomerado de energia, sua mãe, matriarca respeitada de uma das famílias tradicionais da Coreia. Jamais aceitaram que o filho se casasse com alguém fora da elite. Sempre trataram Eun-gi com uma educação fria e distante, quando não com desprezo velado. Agora, eles estavam ali. Quando a campainha tocou, o tempo pareceu desacelerar. Ji-hun abriu a porta. Os pais estavam parados, impecáveis, sérios, como se o ambiente simples daquele apartamento os ofendesse com a própria existência. A mãe, Sra. Baek, foi a primeira a falar. Ji-hun, que lugar é esse? É meu lar. Ele respondeu com firmeza. Onde está minha família? A Sra. Baek entrou com passos contidos, olhou para o sofá, viu Eun-gi com Ji-ah nos braços. Seu rosto endureceu. Então é verdade, você teve filhos fora do casamento. Ji-hun avançou um passo. Eu formei uma família, só que demorei a perceber o valor que isso tinha. Mas agora sei, e não abro mão disso. O Sr. Han se manteve em silêncio, apenas observava. Eun-gi se levantou lentamente. Estava pálida, mas firme. Colocou a filha no berço portátil ao lado. Boa tarde, sogra, disse com um tom respeitoso, mas assertivo. Você não tem o direito de se dirigir a mim assim, respondeu a Sra. Baek. Você fugiu, deixou tudo para trás, envergonhou nosso nome. Eu protegi meus filhos, respondeu Eun-gi. Eu os coloquei acima do orgulho de qualquer um, inclusive o meu. A sala ficou em silêncio. Ji-hun olhou para a mãe, depois para o pai. Eu sei que a nossa cultura preza por reputação, por hierarquia, por tradição, mas hoje eu escolho o amor. O Sr. Han então finalmente falou. Amor também é tradição, Ji-hun, mas é a parte que esquecemos quando o poder nos cega. Vocês me surpreenderam, os dois. A Sra. Baek olhou para o marido, incrédula. Você vai aceitar isso? Não estou aceitando. Estou aprendendo, porque talvez o tempo em que crescemos não nos ensinou a lidar com esse tipo de coragem. E então, pela primeira vez, o Sr. Han caminhou até o berço, olhou os gêmeos, tocou o rostinho de Yumin. Eles são Han e são fortes. Isso é o que importa. Depois daquela tarde, a vida não mudou como em um conto de fadas, mas mudou. A aceitação veio em camadas, lentamente. A Sra. Baek, ainda distante, passou a mandar caixas com roupas e remédios coreanos tradicionais. Era o jeito dela de estender a mão. O Sr. Han ofereceu um investimento modesto em uma nova cafeteria que Eun-gi sonhava abrir em Toronto, para empregar imigrantes coreanas grávidas ou recém-chegadas. Mulheres como ela que enfrentavam o frio com a força que só uma mãe tem. E Ji-hun, agora dividido entre dois países, aprendeu a ser ponte entre mundos. Não renunciou sua cultura, mas a lapidou. Nem todo amor nasce pronto. Alguns nascem tortos, outros machucados. Outros ainda, negados por muito tempo. Mas o amor mais raro é aquele que é escolhido todos os dias, mesmo quando dá trabalho, mesmo quando dói, mesmo quando exige deixar para trás tudo o que se pensava saber. Eun-gi e Ji-hun aprenderam que amar não é controlar, é servir. Não é exigir, é crescer junto. E que, no fim, uma mala cheia de dor pode se transformar em um berço cheio de esperança. Se houver coragem para mudar. Se você chegou até aqui, respire fundo. Essa história é sobre você também, sobre seus limites, suas escolhas e o quanto ainda é possível amar, mesmo depois de ter sido ferido. Quantas vezes você já deixou alguém partir por orgulho? Quantas vezes a sua mala esteve cheia, mas o seu coração vazio? Compartilhe nos comentários o que essa história te fez sentir. Deixe seu like se ela tocou você de alguma forma. E lembre-se de se inscrever no canal para acompanhar mais histórias como esta, que revelam o que há de mais humano em nós, a capacidade de se arrepender, mudar e amar de novo.